Queridos irmãos, que o amor do Cristo nos ampare na noite de hoje, quando estaremos a discutir sobre as bênçãos divinas de luz em nossas vidas. Ao destacarmos este tema, bênçãos de luz, logicamente que estamos a nos referir à proposta do Cristo Jesus a nós outros, exarada naquela comunhão de frases apresentadas, numa riqueza a nos dizer sobre a filiação que somos, em última instância, centelhas divinas, porque afinal de contas dizia o Cristo: eu sou a luz do mundo. E mais do que dizer que era a luz do mundo, para nos encaminhar adequadamente aonde deveríamos realmente vencer as trevas que nos cercam, fazia, como no discurso do Sermão do Monte, um convite à percepção de nossa filiação divina, porque, afinal de contas, era Ele a nos informar: vós sois luz. E mais adiante, a convocação suprema: fazei brilhar a vossa luz. E estamos diante de um desafio de nos colocarmos em uma condição na qual o Cristo mesmo se dizia apresentar, porque Ele havia dito que era a luz do mundo. E se construirmos a ponte destas frases do Cristo com aquilo que o discípulo amado aprendeu com ele, porque João, em sua carta apostolar, em sabendo, pelas lições recebidas do Mestre, da impossibilidade de abarcar uma definição de Deus, porque o absoluto, porque o infinitamente bom, como descrever Deus? Porque não seria possível, nem mesmo com uma palavra, com uma frase, com um livro, ou com todos os livros que se pudessem escrever, dar conta daquilo que é Deus. Mas na impossibilidade de dizer o que era Deus, Ele que já tinha apresentado como Deus, como o amor, nos diz: Deus é luz e nele não habita treva alguma. Então estamos diante de uma construção magnífica, porque Deus é luz, o Cristo se apresenta como luz do mundo, nos informa que somos luz e nos convida a fazermos brilhar a nossa luz. Então estamos diante de uma vinculação que nos liga a todos, nós ao Cristo, o Cristo a Deus, porque somos também, como Ele, filhos do Criador. E como centelhas divinas, temos em nós mesmos a luz que nos permite alçar aos páramos, onde nos reencontraremos, como de fato, na potencialidade do que somos, podermos alcançar a condição de angelitude e, portanto, dignificar aquilo que somos em potência, que é filhos de Deus, divinos. É verdade que somos filhos de Deus, mas para alcançarmos a condição do Cristo, ou seja, sermos divinos, precisamos fazer por onde, como Ele nos convocou: fazei brilhar a vossa luz. É nesta perspectiva que, obviamente, queremos buscar entender como é que se dá esse processo de iluminação na qual podemos responder a esse chamado do Cristo, de nos iluminarmos, de fazermos brilhar a nossa luz. E nesta consideração podermos tratar de um capítulo do Evangelho de João em que Jesus nos explica, a partir das ocorrências que se dão na porta de Siloé, numa das portas de entrada e saída de Jerusalém,
aonde vai se verificar um encontro dele com um cego de nascença, onde ele realiza a cura deste cego de nascença e ali nos oferece, naquele relato, toda uma lição de como se dá a iluminação. Vai nos oferecer a consideração de como o verdadeiro cristão, o seguidor, deve se comportar nos desafios da vida. E é um retrato magnífico, talvez uma das passagens mais bonitas do Evangelho, porque nela vamos encontrar verdadeiramente uma construção teórica sobre o processo de iluminação que talvez esteja ali melhor representada. Mas muitos observam essa passagem evangélica unicamente pelo ponto de vista de uma cura realizada. Havia um cego de nascença, o Cristo aproxima-se dele, oferta-lhe as condições para a sua cura e aquela cura causa impressões aos que são circunstantes daquela realização. Observar a passagem evangélica unicamente desse ponto de vista é observar com pobreza de entendimento. É preciso ir mais dentro do evento que ali se desenha, porque o Cristo nos oferece uma lição extraordinária. Estamos, portanto, diante de uma situação em que o Cristo, pelos relatos havidos no capítulo anterior, no capítulo 8, e nos parece perfeitamente lógico uma sequência que se dá, o Cristo em Jerusalém havia dito que era a luz do mundo e que quem andava lhe seguindo não experimentava as trevas. Era uma construção extraordinária, mas a partir de então, os judeus em o questionando, porque ao tempo em que dizia que era a luz do mundo, fazia ele alusões a ser o enviado, o Messias, e aquilo despertou uma tal ira dos judeus, das autoridades eclesiais de então, que eles buscaram apedrejar o Cristo, numa perspectiva de matar o Cristo. E é dito ao final do capítulo 8 que o Cristo se desvia deles, sai daquele encontro que seria, portanto, um encontro de graves consequências, violento. E logo em seguida, no capítulo 9, é dito que o Cristo, passando pela porta de saída, a chamada porta de Siloé, onde tinha uma piscina, a piscina de Siloé, ali encontra um cego de nascença. É este o episódio que é narrado, e nós vamos encontrar os atores que estarão presentes: o próprio Cristo, os discípulos, o cego e os judeus. Esses são os participantes deste teatro, desta arena, digamos assim. Nesta ocasião, como todos sabiam que ali naquela porta de Siloé, aquele cego mendigava, ele era conhecido, todos o sabiam como alguém que era cego de nascença. Não tinha adquirido uma enfermidade, não tinha ficado cego depois de ver, já tinha nascido cego. Todos o conheciam, até mesmo os discípulos, porque os discípulos, ao passar o Cristo pelo cego, perguntam ao mestre: afinal de contas, ele é cego por causa dos seus erros, dos seus pecados, como queiram nas traduções, ou pelos erros, pelos pecados dos pais? Há aí uma consideração de imediato. Vejamos, era da cultura judaica, era do pensamento judeu de então, que as pessoas carregavam deformações, enfermidades, respondendo a pecados, respondendo a erros em suas vidas. Ou mesmo havia outras vertentes de interpretação, todas elas baseadas no Antigo Testamento, de que as pessoas
tinham enfermidades, respondendo aos erros e pecados dos seus pais, dos seus avós, dos seus ascendentes, de tal sorte que era, portanto, estabelecido na dogmática judaica de então, como em Êxodo, em Números e no Deuteronômio, onde é dito que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos sobre os terceiros e quartos, sobre a terceira e quarta geração. Mas o próprio Deuteronômio faz um registro. Lá está escrito em Deuteronômio 24, que não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada homem será morto pelos seus erros. Percebemos então que há duas possibilidades de perceber os erros que ali estavam. Era, portanto, conhecido dos judeus a ideia de um karma, de que se pagava pelos erros com os enfrentamentos das enfermidades, dos sofrimentos. E, portanto, era algo que se estabelecia como de conhecimento daquela comunidade. Portanto, a pergunta dos discípulos ao Cristo fazia sentido. Estava amparado nas Escrituras. Eles queriam, afinal, saber se ele era cego em função dos próprios erros ou os erros dos pais. Aí considerados pais como avós e tataravós, etc. Mas bem, é o Cristo a responder automaticamente a eles, dizendo que nem pelos erros próprios, nem pelos erros dos pais. Vejamos, se a pergunta fosse descabida, o Cristo diria: que pergunta é essa? Como alguns comentadores do Evangelho dizem, os discípulos fazem uma pergunta louca, como que alguém poderia ter pecado antes de nascer? Mas é uma das passagens do Evangelho onde fica claro a ideia da reencarnação, porque os discípulos e o Cristo falam claramente sobre o assunto, e o Cristo diz que não é pelos erros dele, poderia ser, mas naquele caso não seria, e disse que também não era em função dos erros do pai, dos pais, era para que se cumprisse nele a obra do Senhor. E aí há uma outra perspectiva, porque aquele que ali se apresenta como cego, logo em seguida haverá de ser curado, e aquilo representa, lógico, uma manifestação, um dos sinais apresentados no Evangelho de Jesus, de que ele era o Messias. Mas também não podemos cair numa conclusão apressada de imaginar que Deus Todo-Poderoso e bondade iria pegar um dos seus filhos e dizer: você vai passar tantos anos cego apenas para que se manifeste em um determinado momento pelo Cristo a cura, e aí todos saberão do meu poder. É uma coisa pequena de se imaginar Deus desta forma. Na realidade, ali estava uma etapa a mais da evolução daquele homem que aceitou a missão de vir com a enfermidade, de vir com a deficiência para sublimar a sua condição, para dar um salto evolutivo. E neste sentido, muitas encarnações se apresentam com esse teor. É interessante como no mundo espírita, entre nós espíritas, algumas vezes as pessoas dizendo: coitado, está apresentando tal enfermidade, está purgando algum erro do passado. Entre nós mesmos há muitos comentários nesse sentido. Existem encarnações em que as pessoas apresentam deficiências, mas estão ali numa prova, numa manifestação daquilo que é a condição em que, pelas provas, damos um salto de qualidade evolutivo. E é o que se verifica efetivamente. Este que ali estava, certamente, antes da encarnação, assumiu um compromisso.
de ter esta missão na vida, de encontrar num instante o Cristo. E quantos não encontraram com Cristo? Quantos não tiveram a oportunidade naquela hora de ouvir o Cristo e não o seguiram? Quantos foram beneficiados pelo Cristo, como no caso dos 10 leprosos, e que apenas um retorna, e os outros? Nos comentários havidos do mundo espiritual nos informam, caíram nas perdições, vieram para as bebedeiras, esqueceram-se dos benefícios recebidos. Tantos encontraram o Cristo e não experimentaram o momento de com Ele despertar para a vida espiritual estuante. Mas este cego é um dos personagens maravilhosos do Evangelho, que encontram Cristo, transformam-se inteiramente, entregam-se ao Cristo em plenitude, com coragem, com altivez. É um dos personagens magníficos do Evangelho. E vamos encontrar nessa narrativa, portanto, ao longo dos versículos, em primeiro lugar, essa história do cego, como os discípulos vão perguntar ao Cristo naquele diálogo sobre a reencarnação e as suas consequências na vida daquele cego, e depois a atuação do Cristo. Há um simbolismo na atuação do Cristo, e muitas pessoas ficam a observar por que o Cristo, afinal de contas, cospe no chão, realiza ali como que a formação de uma estrutura em barro com o seu próprio cuspe, aplica nos olhos do cego, depois pede que ele vá à piscina de Siloé e diz: lava-te, e ele vai, lava-se e retorna curado. E nós dizemos: o que é isso? A primeira visão, se nós nos apercebermos apenas pelos dados, parece um ritual. Qual é o sentido deste ritual? Porque muitos mágicos, encantadores, e o haviam naquela época, poderiam imaginar fazer coisas como colocar um tecido em alguém, como sinais de que a sua magia, a sua força mística se realizava. Como era, afinal de contas, aquele milagre que ali se realizava? Mas havia um simbolismo naquilo tudo. Vejamos, o Cristo tinha se apresentado como aquele que era o enviado. Não acreditaram nele, e naquela oportunidade, estando junto ao cego de nascença, compelido pela pergunta dos discípulos para que respondesse sobre a enfermidade daquele, diz o Cristo: cumpre-nos realizar as obras de quem me enviou enquanto é dia. A noite está chegando, quando ninguém consegue trabalhar. Enquanto eu estiver no mundo, a luz do mundo sou eu. E é aí que se segue o Cristo a cuspir no barro, do chão, fazer com ele uma estrutura, uma argila, e colocar nos olhos do cego. As pessoas imaginam, então, se deu a cura dessa forma. Para curar um cego é necessário o cuspe do Cristo, o barro do chão, colocar. Nada disso é necessário, porque a cura se faz de diversas formas, e o Cristo bastaria dizer cura com seu magnetismo, e ali se fazia. Mas havia um simbolismo que aqueles judeus de então que o cercavam sabia a que se estava a referir, porque sabiam que, pelos relatos, o homem havia sido criado do barro. Havia uma construção simbólica nisto, e ele rememora esta incursão. A piscina de Siloé, ela é o desaguadouro de um canal que passa pela cidade de Jerusalém,
cavado na rocha por estruturas subterrâneas, buscando do riacho de Gion, e lá desaguando nesta piscina, ela é tida como de purificação nos tempos de paz, de salvaguarda nos tempos de guerras, e ali se era observado um nome característico para a piscina de Siloé: a piscina do enviado. A piscina do enviado. Portanto, o Cristo pede que ele vá e mergulhe na piscina do iniciado. É todo um ritual de iluminação que ocorre neste período. É como se dissesse a nós outros qual o roteiro que devemos fazer para nos iluminarmos. Receber o Cristo em nós, obedecermos a Ele, no sentido de nos lançarmos nos seus ensinamentos alegóricos. A água, na representação simbólica judaica, representa alegorias do ensino da lei divina e, portanto, mergulhar na água, e por isso mesmo todos os rituais que se seguiram como rituais de batismo representam esse mergulho no ensino, e portanto o Cristo dizia para mergulhar nos ensinos simbólicos que ele trazia alegóricos, e ele vai e mergulha e volta curado. É isso que fazemos ao longo das nossas vidas. Recepcionamos o Cristo, buscamos atender ao seu chamado, obedecemos a Ele, mergulhamos no ensino das suas lições inolvidáveis e nos erguemos, renovados. É o processo de iluminação espiritual que é trazido pelo Cristo. Mas nós nos atemos ao barro, ao cuspe, e ali ocorreu um milagre. Não é isso. Há um movimento de vontade. Aquele cego acreditou no Cristo, obedeceu, mergulhou. Veja que o Cristo não disse lave os olhos do barro que eu coloquei, disse mergulhe plenamente na piscina. Ele mergulha e ao levantar-se está curado. Além da coisa literal que é a cura física, há um processo espiritual de encontro com Cristo, e aí a lição rica que é trazida por Jesus. Magnífica o roteiro aí estabelecido pelo evangelista João a nos mostrar essa lição do Cristo Jesus. Mas é interessante porque, havido este registro da cura, de repente, aquele que se fez curado, imagine, alguém que era cego de nascença, percebendo todas as luzes, os brilhos, o sol refletindo naqueles tetos dos templos, tetos dourados, todas as construções com aquele banhamento de ouro, e ele observando toda a riqueza daquelas construções do templo que ele nunca poderia adentrar, porque no templo não era possível adentrar, porque os judeus observavam que quem tinha algum tipo de deficiência, como é o caso dos cegos, não eram dignos de entrar no templo. Então ele ficava a mendigar na porta do templo, mas não podia entrar no templo. Agora, trazido à luz dos olhos, ele podia adentrar no templo. A felicidade deste ex-cego em adentrar a cidade que os seus pais podiam visitar, mas ele não. Ele correu para a sua casa, os vizinhos o cercaram, e o primeiro impacto que se observa é o desdém. Mas quem, afinal de contas, te curou? E é interessante porque há uma gradação da percepção desse cego. Inicialmente ele diz: um homem chamado Jesus me curou. Como ele ocorreu isso? Afinal de contas é um cego de nascença. Importa saber que de todas as curas realizadas, inclusive no Antigo Testamento, nas Escrituras, eram relatadas curas pelos profetas, mas não existe nenhuma cura
de cego de nascença. Era algo inconcebível. Até mesmo o Cristo, em outras passagens, no Evangelho de Mateus, por exemplo, e Marcos, nós vamos encontrar a cura de cegos, mas este é um cego de nascença. Isso não existe em nenhuma parte das Escrituras do Antigo Testamento, vai aparecer em João. Então veja o impacto que causa naquela sociedade, curar um cego de nascença. Então todos os vizinhos começaram a dizer, mas como isso se dá? Aonde ele está? Não sei, só sei que se ocorreu isso comigo. E ficaram tão impactados porque era um sábado, mas mesmo no sábado pegaram ele e levaram para o Sinédrio, para onde estavam os doutores da lei, as autoridades judaicas de então, para que ele relatasse frente aos doutores da lei, para que eles dissessem como isso podia ter acontecido. E quando vão relatar, uma outra onda de reações contrárias, porque as pessoas queriam saber, os doutores da lei queriam saber, mas afinal de contas, como se deu? E ele já estava cansado de dizer, eu estava na piscina, ele se aproximou, colocou barro, pediu para eu ir para a piscina, e eu voltei a ver. Voltei a ver não, eu vi pela primeira vez. E as pessoas, mas não pode, mas como ele fez, o que ele fez? Ele fez barro num dia de sábado, esse homem não é de Deus. Trabalhar num dia de sábado? Não podia, esse homem não é de Deus. E aí começaram a pressioná-lo, e disseram, você era mesmo cego de nascença? Claro, todos me conhecem. Não, é preciso trazer os pais dele, porque os pais realmente saberão dizer se ele era cego de nascença, e trouxeram. Mas eram tão agressivos nas suas perguntas, que os pais ficaram intimidados, e disseram, bom, que ele é cego de nascença mas pergunte a ele que ele é de maior, ele pode responder por ele mesmo. Ficaram temerosos, porque vejamos, se as autoridades judaicas de então dissessem a esta família que eles seriam excomungados, poderiam chegar mesmo a perder todos os bens que possuíam, nunca mais poderiam entrar no templo, e eles ficaram receosos, seremos excomungados, estaremos distanciados do convívio da sociedade, e ficaram receosos, colocaram, bom, ele é responsável, ele é de maior. E aí a altivez deste cego, disseram, não, ele realmente fez, mas quem é ele? É um profeta, e já começa a perceber ele como um profeta. É interessante essa gradação que vai ocorrendo na percepção deste cego daquilo que era Jesus, quem era verdadeiramente Jesus. E eles continuam a pressionar, mas não é possível que isso aconteça. E vejamos, ele depois vai dizer, porque eles disseram, esse homem não é de Deus, trabalhando no sábado não pode, fez barro. Se é de Deus, como eu poderia dizer? Vocês que são doutores da lei, melhor poderiam afirmar. Mas vejam bem, Deus não atuaria sobre um cego de nascença através de alguém que não fosse dele. É a mesma concepção que Nicodemos havia revelado no encontro com Jesus. Se tu não fosses de Deus, não realizaria as coisas que realizas. E o cego tem a mesma postura, a mesma altivez que o doutor da lei Nicodemos, e diz, apresentando-se no Sinédrio, que ele era um enviado de Deus. Como tu podes dizer isto? Afinal de contas, quem é ele? Diz de novo o que foi acontecer. Ele diz, por que querem que eu diga novamente? E ele sai ainda com uma ironia. Quereis por acaso ser discípulo dele? Soltou ainda uma ironia para os doutores da lei. Ao que eles responderam agressivamente, quem és tu
para falar conosco desta maneira. Nós somos filhos de Moisés, vós é filho do pecado, porque já nasceste em pecado. Observe que os doutores da lei conheciam a ideia da reencarnação, porque também para eles, aquele que tinha sido cego de nascença, assim o era, para resgatar erros que ele possuía antes do próprio nascimento. Vejamos que neste capítulo fica evidenciado que entre os judeus a ideia da reencarnação estava bem presente. E expulsaram aquele ex-cego do templo. É muito interessante isto, porque vejamos, ele é expulso do templo físico onde ocorria a adoração a Deus, e logo quando ele sai do templo, deserdado, lançado à excomunhão pelos doutores da lei, o verdadeiro templo abre-se para ele, porque é o Cristo que vai ao seu encontro. E lhe pergunta se ele acredita no Filho de Deus Pai. E ele disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa adorá-lo? É este que está em tua frente. E ele cai de joelhos. Eu creio, Senhor. O reconhecimento de que o Cristo é o Messias. Então é magnífico que nós vamos observar uma diferença clara entre os judeus e o cego. Porque vejamos, o cego inicialmente considera: um homem chamado Jesus me curou. Então Jesus era um homem. Depois, quanto mais pressionado para dizer quem era Jesus, ele disse: Jesus é um profeta. Mais adiante ele diz: é um enviado de Deus. E por fim, diante de Jesus revelando-se a ele, o templo vivo é percebido por ele, ele cai de joelhos e reconhece Jesus como Filho do homem. É uma gradação de iluminação espiritual deste ex-cego. Enquanto isso, os judeus, os doutores da lei, regridem, porque haviam encontrado o Cristo, não acreditaram no Cristo, mas não só não acreditaram no Cristo, eles desacreditam Jesus, não querem ver o óbvio, pressiona os pais do cego para que neguem os fatos, buscam provocar uma renegação do cego para que ele pudesse ser perdoado. Depois partem para a ignorância, o insultam e expulsam aquele que foi curado por Jesus. É a completa descrição dos erros que acompanham a humanidade. Tem a oportunidade de enxergar Jesus, tem a oportunidade de ver o alcance das suas lições, mas renegam na vida prática, lutam contra na vida prática, porque foi Jesus a nos dizer: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E nós pensamos que renegamos Jesus quando simplesmente dizemos: eu não acredito em Deus. Não é isso. Renegamos Jesus quando os nossos companheiros de jornada estão na prisão e nós não vamos visitá-los, quando têm fome e nós não damos de comer, quando estão com frio e não os agasalhamos, quando têm sede e nós não lhe damos água. Renegamos Jesus nestas ocasiões e caímos como os judeus diante do encontro da luz do mundo. Renegamos a luz do mundo e vivemos num mundo em que, apesar dos olhos físicos, caminhamos nas trevas. É a diáspora, aquilo que observamos ali naquele teatro, naquele cenário, que inicia-se com Jesus na porta da piscina de Siloé,
no encontro com o cego. Depois vamos observar o diálogo do cego com os vizinhos, diálogo do cego com os doutores da lei. Durante o diálogo vamos observando a tensão. Aquela peça vai se demonstrando uma tensão, um drama está sendo realizado. Mas o observador atento vai observar que o cego vai num caminho de iluminação espiritual. Os judeus, que são a representação da doutrina, que deveria ser a doutrina pura, vão cada vez mais mergulhando nas trevas, a tal ponto que ao final, quando Jesus encontra com o cego e ele, de joelhos, diz: Senhor, eu creio, e compreende que o Cristo é o Messias verdadeiramente, demonstrando a sua superioridade espiritual. Os judeus que se aproximam deste evento diz, porque o Cristo diz naquela oportunidade: eu vim para que os que são cegos possam ver, e os que veem fiquem cegos. Os judeus se aproximam e diz: seremos tal como eles, tal como este, cegos? E Jesus disse: não, porque vós mesmos dizeis que veem, que sabem, e por isso os seus pecados não serão arrancados de vós. Magnífica construção. Jesus não estava falando ali de uma cegueira física, mas de uma cegueira espiritual. Aquele cego que voltava a ver fisicamente também conseguia enxergar a luz do mundo que se apresentava frente a ele. Mas os demais, diante da luz do divino enviado, não conseguiam enxergar a claridade que dele emanava e, portanto, cobriam-se em trevas na cegueira espiritual. Construção simbólica extraordinária a nos convocar a uma reflexão da profundidade desta lição, porque somos nós, tal como se apresenta o cego, convidado a recepcionar a luz divina e não nos encandearmos diante da luz imensa que nos chega pelo Evangelho do Cristo, pela luz reveladora da doutrina espírita que estamos a celebrar neste outubro dedicado a Kardec, a luminosidade que esta codificação nos traz, para, amparado nela, mergulharmos nas lições do Mestre Jesus, recepcionarmos este ensino que nos convoca há 2000 anos ao despertamento daquilo que verdadeiramente somos, porque há 2000 anos transitamos, nós todos que aqui estamos, em encarnações, cada uma delas uma oportunidade de nos fazermos redescobrir a luz dos olhos, enxergarmos estas lições com a profundidade que ela nos convoca a compreender e termos a condição de nos sentirmos curados de nossas chagas, porque aquilo que vemos hoje e criticamos na observação primeira, olha só como esses doutores da lei foram inconsequentes, estava ali o Cristo diante deles e eles não reconheceram. Ora, quem, afinal de contas, são os fariseus dos novos tempos? Somos nós mesmos, os que ainda, mesmo em que pese toda a luminosidade que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos convoca para uma transformação radical em nós mesmos,
em que pese isto, estamos ainda hoje transitando pelas trevas com que ainda nos enredamos, na vaidade, no orgulho, no preconceito. Que lição extraordinária! Percebermos a nossa encarnação talvez hoje e dizermos: Senhor, 2000 anos em que fui cego, mas agora, Senhor, eu entendo. Tal como o cuspe divino no solo árido da Palestina, a simbolizar toda a bênção de luz do sopro divino na criação da vida neste planeta. E somos todos obra desta generosa bênção divina de fazer brotar no solo árido a vida que somos. E em nos fazendo o que somos, pela graça divina de todas as bênçãos, de tudo o que percebemos e conseguimos nos apropriar da natureza em torno, que é tudo criação divina, mergulharmos nos teus ensinamentos e nos renovarmos, para quem sabe, Senhor, podermos seguir os teus passos como um ex-cego, renovados. E quando pressionados nos vários testemunhos que nos chamam e nos convocam, não vês que o Cordeiro não é o melhor caminho? Dizermos: sim, Ele é o enviado de Deus. E quando no silêncio de nós mesmos buscarmos o Cristo para encaminharmos as nossas vidas, dizermos: Senhor, Senhor, preside a minha existência, encontrarmos Ele a nos informar: tu crês no Filho de Deus? Dizermos: Senhor, dize-me onde encontrá-lo. Aqui, meu filho, no teu coração. Oh, Senhor, eu creio. A magnífica abordagem trazida pelo evangelista João, para nos sentirmos profundamente abastecidos por essa luz divina. Eu sou a luz do mundo, mas vós também sois a luz do mundo. Fazei brilhar a vossa luz. É a convocação sublime. Somos hoje trazidos à reflexão de por que somos luz do mundo. O que em última instância nos convoca a uma reflexão das nossas ações para o entendimento de todas as bênçãos que nos cercam. Porque somos acostumados a buscar o divino dizendo: Senhor, Senhor, traz-nos as bênçãos de luz, porque eu sofro, Senhor, porque eu não tenho paz, porque estou desesperado, porque me perseguem. E diz o apóstolo Emmanuel: algumas vezes não encontra clima favorável às nobres realizações que demandas, mas basta que te disponhas ao cultivo da paz. E nos convoca a refletir diante de cada dificuldade, para ali lançarmos nós mesmos, não só pedirmos bênção, mas levarmos bênçãos aos que nos perseguem, aos violentos, aos enfermos, aos enlouquecidos, a cada um deles. E diz Emmanuel em outra mensagem, para que observássemos contando as bênçãos, porque muitas vezes dizemos: estou passando por dificuldade financeira,
A pessoa tem 50 anos e está passando por uma dificuldade financeira. E diz Emmanuel, pensa na tua existência, passasse 49 anos sem dificuldades. Aí quando acontece, Senhor, estou doente, 83 anos, gravemente enfermo, 82 anos de saúde. Mas nós não contamos as bênçãos, contamos as desgraças. Aquele amigo que é muito fiel em todas as horas, e numa hora se mostra nosso adversário por alguma coisa, e dizemos, não tenho amigos. E aí já generalizamos, porque aquele que nos trai a amizade é sinal de que todos haverão de trair. E diz Emmanuel, não contamos as amizades, tudo que nos abastece. Dizemos, Senhor, onde Tu estás? E dizemos, porque eu estava aqui no desespero, veio fulano falar comigo, ciclano, mas Tu, Senhor, esquecido que o fulano veio, que o ciclano veio, através do convite do Senhor, para que fôssemos atendidos. São as condições em que nos apercebemos distanciados da palavra divina, porque não entendemos a riqueza desta vida, esta oportunidade de resgate de nós mesmos, de renovação de nós mesmos. Nos imaginemos agora, sabermos que naquela oportunidade talvez fôssemos um daqueles que perseguiu Jesus, que queria apedrejar Jesus, e temos a oportunidade nesta encarnação de encontrarmos verdadeiramente Jesus. Bênçãos de luz. Muitas vezes, premidos pela dor, porque observamos a desencarnação de um ente querido. Temos a desencarnação de um filho. E naquela dor profunda dizemos, Senhor, como a minha vida é miserável. As bênçãos divinas sopram no nosso ouvido dizendo, estivestes com o meu filho, um presente para ti durante todos esses anos. Agora o trouxe para mim. E tu reconheces agora as bênçãos divinas? Senhor, grato pelo filho que comigo esteve 20 e poucos anos, tantas bênçãos, Senhor. E agora, contigo, quantas bênçãos, Senhor. Nestes momentos, precisamos orar para o Senhor e dizer, Senhor, aqui estamos, nesta casa de amor e de caridade, cercados pelos teus anjos tutelares, que nos abastecem neste instante das mais puras energias, com que nos sentimos abraçados pelo teu amor, porque tu dissestes, como ao cego de nascença, desamparado pelos templos do mundo, foste tu, templo divino, a acolhê-lo em teus braços, porque eras tu a dizer que não desampararia nenhum daqueles que foram entregues pelo Pai. E da forma como tu acolhestes o cego, vem tu nesta casa, Senhor, nos abraçar a todos e dizer, filhinhos do coração, aqui estou. Alegres de observar que estão vocês e cada um a despertar para a riqueza dos ensinos que o meu Pai
me trouxe para levar a vocês. E por isso mesmo, Senhor, de joelhos como os cegos, o cego de nascença, nos lançamos a teu pés e dizemos: ó Senhor, trazei para nós as bênçãos da paz. Mas, Senhor, que a paz em nós não seja motivo para que nos coloquemos em condição de preguiça, que sejamos ativos na construção do trabalho edificante. Senhor, pedimos a Tu, Senhor, a luz do entendimento, mas que ela não nos leve a cruzar os braços, tão repletos que estamos da claridade dos ensinamentos. Senhor, eu te peço, Senhor, que nos ajude a perdoar, mas que também não nos afastemos daqueles que nos têm ofendido. Senhor, eu te queria pedir o amor em nossas vidas, porque o amor, Senhor, é a grande fonte a sustentar o universo. Mas o amor, Senhor, que nós queremos para abastecer as nossas vidas, não seja motivo para que possamos exigir algo de quem quer que seja que nos circunde. Senhor, nós queríamos te pedir o pão de cada dia, mas recepcionando este pão de cada dia, seja ele o pão físico, seja o pão espiritual, que não caiamos no orgulho e possamos exercitar a partilha com que nos fazemos verdadeiramente teu filho. Senhor, te pedimos a consolação, mas que sejamos nós também a consolar os tristes, os enfermos, os abatidos, os depressivos que nos circundam a todos. Senhor, te pedimos que haja saúde instalada em nossas vidas, em nosso coração, mas não nos esqueçamos, Senhor, de ajudar os enfermos, porque afinal de contas foste Tu a nos dizer: eu estava doente e foste Tu a cuidar de mim. Senhor, te pedimos para que nos conceda um teto a abrigar a nossa família, mas que tenhamos em nossa casa portas abertas para acolher os desabrigados de toda sorte. E quando hoje compreendemos a riqueza deste país imenso que é nossa casa, e queremos muitas vezes fechar as portas para os nossos irmãos desabrigados, como tantos lançados ao mar, porque não encontram aonde aportar sua própria vida, os desabrigados de hoje, os deserdados das guerras na Síria e em todos os lugares, que ao pensar no teto que me abriga, eu queira ter espaço para abrigar os que não possuem um teto. Senhor, te pedimos que a Tua companhia se faça em nossos dias, todos os dias, Senhor. Mas como te pedir todas as bênçãos de luz, se não reconhecermos que para pedir a Tua companhia em nossas vidas, precisamos ser companhia nas vidas dos tristes, dos órfãos, dos desprezados, dos violentos, dos em queda, dos deserdados de toda sorte, dos que se encontram distanciados da Tua luz. Que a luz que me abastece, Senhor, possa
acender um fósforo na vida do meu irmão em trevas. E talvez neste instante possamos nos sentir como o pobrezinho de Assis, tão necessário aos tempos de hoje, na humildade, na simplicidade, com que refletia sobre a grandiosidade do projeto divino, em oração tão profunda, que entregue àquela oração dizia: Senhor, Senhor, quanta bondade, quanta beleza, quanta riqueza nos céus em que me convidas a adentrar. Ó Senhor, eu que sou tão miserável, tão pobrezinho, Senhor, como te dignas a reunir tanta luz em torno de mim. Por amor, meu filho, por amor, sempre por amor. Que as bênçãos do Cristo Jesus estejam conosco, hoje, por toda a semana, em cada casa dos que aqui estão e dos que nos assistem na internet. Assim seja.